Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, pedindo a Jesus que possa nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Nós já nos encontramos no nosso 10º programa e é sempre motivo de agradecer a Jesus todos os atos, todas as oportunidades que temos de trabalhar para Ele. Então agradeço por esse 10º programa e agradeço a cada um de vocês pela paciência e a caridade de me ouvirem. Quero conversar neste 10º episódio sobre o perdão, a terapia do perdão, o perdão terapia. E para tanto vou extrair uma passagem do Evangelho constante do texto de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. E nós vamos ler. Então Pedro aproximou-se e perguntou: Senhor, se meu irmão me ofende, quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus lhe responde: Eu te digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus estabeleceu para nós que o perdão é uma forma de nós crescermos, angariarmos paz, nos libertarmos, deixarmos de que o ressentimento, a raiva tomem a tônica dos nossos dias. Durante muito tempo eu me perguntei de onde surgiram esses números, o 7 da pergunta de Simão Pedro e o 70 da resposta de Jesus. Como o Novo Testamento é toda uma ressignificação do Antigo Testamento, esses números saem do texto do Gênesis, o primeiro livro da Torá. Vamos conferir? Quando a gente abre o texto de Gênesis, no capítulo 4, nós nos damos conta de um irmão que matou outro irmão, Caim que matou Abel. E num processo de arrependimento, de remorso, Caim diz: puxa, agora que eu matei o meu irmão, eu mereço ser punido. E olha o que diz Deus sobre essa necessidade de punição. Não é assim. Quem matar Caim pagará multiplicado por 7. Ou seja, o primeiro 7 da pergunta de Simão Pedro refere-se a quem porventura se vingasse de Abel matando Caim. Então ele pergunta fazendo um link com o Antigo Testamento. E a resposta de Jesus, 70 vezes 7. Se a gente segue um pouco mais aqui no texto do Gênesis, também no capítulo 4, nos versículos 23 a 24, nós vamos encontrar um descendente de Caim, a 5ª geração após Caim, chamado Lameque. E olha o que é dito sobre Lameque. Lameque disse a Ada e a Sela, suas mulheres: Escutai-me, mulheres de Lameque, prestai atenção às minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, por uma cicatriz feri um jovem. Se a vingança de Caim valia por 7, a de Lameque valerá 70 vezes 7. Ou seja, o crime de Lameque era maior que o de Caim, então ele deveria ser punido 70 vezes 7. Quando Jesus então responde a Simão Pedro de que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7, é um processo de ressignificação do Antigo Testamento. Vamos, Pedro, substituir os ódios, as vinganças, as necessidades de um agredir o outro como um mecanismo de vindita pelo perdão, pelo amor que cobre a multidão dos pecados, porque esse é o meu mandamento, que vocês vos amem, que vocês vos perdoem. O perdão, então, é uma proposta terapêutica de Jesus para as nossas vidas, para que nós tenhamos paz. Quando, então, abrimos este livro aqui, que eu deixo como sugestão de leitura para todos vocês, O Consolador, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele é estruturado em várias perguntas que são feitas ao benfeitor Emmanuel. E olha o que nos diz a questão número 338.
Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Vejam a resposta de Emmanuel. A Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também pode errar 70 vezes 7. O que Emmanuel está propondo para a gente? Que o perdão é uma terapia. Se nós erramos e precisamos pedir perdão, nós também precisamos dar o perdão, conceder o perdão àqueles que nos agridem, àqueles que erram para conosco. Lembrando inclusive da oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Talvez grande parte das problemáticas psíquicas dos dias atuais está na falta de perdão. Talvez grande parte dos desentendimentos que acometem as famílias, as sociedades, está na falta do perdão. Da pessoa reconhecer que errou e pedir perdão, da pessoa reconhecer que o outro também é um ser humano e que muitas vezes ele encontra-se num momento de dificuldade que nós precisamos perdoar. Por isso nós intitulamos esse 10º episódio de Perdão Terapia, porque o perdão deixa de ser apenas um ensinamento evangélico, mas passa a ser uma terapia indispensável para os dias atuais. Eu estou me formando em psicologia graças a Deus e a um pedido que eu fiz ao Espírito Joana de Ângeles, agora no final de 2024. Já sou formado em Direito, mas tinha um sonho de fazer psicologia. E eu pude aprender na faculdade de Psicologia o que o perdão representa. Porque muitos de nós temos percepções sobre o perdão que não são as mais corretas. Então eu quero nesse vídeo dizer para vocês 3 coisas que o perdão não é. Perdoar não é esquecer. Porque vejam, se alguém me agride, eu vou lembrar. Se alguém me ofende, eu tendo a lembrar, porque esquecer é um fenômeno de memória. Eu só vou esquecer quando eu tenho alguma dificuldade que perturba o meu lembrar, a minha memória. Perdoar, então, não é esquecer, mas lembrar sem ressentimento. Fazendo aquele exercício de entender que o outro pode, num determinado momento, ter se equivocado, assim como eu também me equivoco. Perdoar também não é absolver a outra pessoa. Muitos corações vêm até mim: não, eu não absolvo aquela pessoa, ela errou, ela tem que pagar. Mas quem disse que perdoar é absolver? Perdoar é não permitir que o ato da outra pessoa tome uma proporção na minha vida que me faça mal. Perdoar é não permitir que o passado se torne sempre presente, me fazendo mal. Quanto ao ato da outra pessoa, ela vai ter que arcar com as consequências. Não sou eu a clava da justiça que vou ter que cobrar, porque Deus sabe de tudo. Deus nos ama a todos, então o meu perdão não faz a outra pessoa correta. Quem se equivocou está inserido na lei de causa e efeito e vai colher os efeitos das causas que plantou. O meu perdão me faz livre. Lembrem-se disso. Terceira coisa que o perdão não é: negar o sentimento. Porque tem muitas pessoas que acham que quando perdoam, vão negar o sentimento, vão deixar de sentir descontentamento, deixar de sentir aquela contrariedade. Ninguém nos agride, a gente fica feliz naquele momento. Fica numa situação: ah, que bom que você me agrediu. Não, ainda não estamos nesse estágio. Nós somos seres cheios de sentimentos, de emoções, mas podemos trabalhar com as nossas emoções. Daí, perdoar não é negar que eu tive um sentimento de contrariedade e até de raiva. Perdoar é trabalhar com esse sentimento. Porque, veja, não existe um sentimento propriamente negativo. Existe a manifestação negativa do sentimento. Então, o ato que fazem comigo
eu trabalho com ele. Eu vou ressignificando, vou enxergando a situação sob novos prismas. Isso é perdoar, não negar que eu senti a contrariedade. Daí nós podemos eleger 3 passos para o perdão. Porque o primeiro passo é, se eu ainda não consigo me libertar daquilo que a outra pessoa me fez, eu posso desculpar. Observem essa palavra. Retirar a culpa, porque ninguém tem culpa de nada. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Em verdade, nós deveríamos até agradecer a outra pessoa, porque através dela o que é para mim chegou no momento certo, na ocasião aprazada. Retirem a culpa das outras pessoas. Retirem a nossa culpa também no mecanismo de auto-perdão tão necessário nos dias atuais. Vamos substituir a culpa por um processo de responsabilidade, porque quem é responsável desperta. Quem sente culpa fica sempre buscando um castigo ou uma punição. Um segundo passo para o perdão: desenvolver empatia. Aproximar-se da outra pessoa. Entender que a outra pessoa também é filha de Deus, que tem os seus dias difíceis, os seus dias complicados. Quanto mais eu me aproximo, mais eu enxergo os pontos de vista, as emoções envolvidas, os pensamentos, e fica mais fácil perdoar. Terceiro passo para o perdão. Vamos entender que o perdão é um processo terapêutico de libertação. A outra pessoa, ela arcará com as consequências dos seus atos, mas eu me libertarei. Imaginem Jesus, no alto da cruz, depois de sofrer os estigmas, receber uma cruz pesada com a qual ele caminhou. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E da mesma forma, respondendo a Simão Pedro numa expressão idiomática do hebraico: não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, que quer dizer infinitas vezes, porque quanto mais a gente perdoa, mais a gente é feliz, mais nós temos saúde e alegria de viver. Rapidamente, eu quero dizer para vocês que eu tive muitos problemas com o meu pai. Dificuldades de perdoar de ambos os lados. Mas a vida veio me mostrando, e a doutrina espírita também, que quanto mais eu julgava, mais eu ficava ressentido. Quanto mais eu apontava o dedo em riste, mais eu me tornava uma pessoa que não conseguia compreender. Quando eu fiz a empatia, eu percebi que o meu pai era uma pessoa boa. No primeiro momento, porque permitiu que eu viesse reencarnar, porque me criou do jeito que ele podia, com os valores que ele podia. E hoje, quando olho para o meu pai, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Pai, por tudo que você me deu, por tudo que você me proporcionou. Muito obrigado, Pai, pela pessoa que você é. Então, meus amigos, aproximem-se. Entendam que a outra pessoa, ela não é aquele retrato momentâneo que muitas vezes nós criamos como se fosse um estereótipo. As pessoas representam um filme, porque elas têm um antes, mas sobretudo elas terão depois. E do alto, Deus nos ama a todos. Vamos fazer então uma oração pelo perdão, da perdão terapia, pedindo a Deus, nos ajude a perdoar. Nos ajude igualmente a pedir perdão, porque muitas vezes somos nós que nos equivocamos. Nos ajude a aproximar das pessoas, tantos parentes que nós cortamos relações, tantas pessoas tão boas e generosas que a gente deixou de lidar. Ajude-nos, pelos laços do perdão, da amorosidade, nos reconectar com as pessoas, entender a beleza da vida, entender a beleza do amor e, sobretudo, praticar o perdão como um exercício terapêutico de todos os dias. Ó Jesus, vem estar conosco, vem nos iluminar, nos ensinar a caminhar. Vem, Senhor, a cada dia de nossa vida propiciar que sejamos hoje melhor do que ontem, amanhã
melhor do que hoje. Dai-nos a tua paz e muito obrigado. Meus amigos, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.